partir de agora na Café, você ouve dicas de como investir certo o seu dinheiro. Dinheiro inteligente. Investir liberta. Agora na Café. Apoio Cressol. Boa tarde, caros ouvintes. Estamos dando início a mais um programa Dinheiro Inteligente Investir Liberta. Meu nome é Henrique Neubert e aqui falamos sobre dinheiro e investimentos. Vamos acompanhar as melhores formas para multiplicar e proteger o seu dinheiro, comentando sobre as diversas opções de investimento disponíveis no mercado. Irei também tirar as suas dúvidas sobre o mundo dos investimentos. Para isso, basta encaminhar a sua pergunta aqui para a rádio que nós iremos te ajudar. Você já pensou em se tornar sócio de uma grande empresa e participar dos seus lucros? No programa de hoje, nós vamos falar sobre aquisição de ações de empresas listadas na Bolsa de Valores. E essas empresas são empresas do nosso dia a dia, como a CEMIG, a Copasa, como a Petrobras, a Vale do Rio Doce. Então você pode se tornar um sócio, um acionista dessa empresa. Para isso, basta você adquirir uma ação dessa empresa e assim você vai estar também tendo direito a receber uma parte dos lucros dessa empresa, de diversas formas que eu vou comentar com vocês no programa de hoje. E para começar, eu gostaria de explicar um pouco melhor o que é a ação. A ação ela é a menor divisão de uma empresa. Então, existe lá a empresa, ela é dividida em várias ações. Quando você adquirir uma ação, você adquiriu a menor parte daquela empresa. Se você adquirir 2 ações, você começa a aumentar. 3, 4, 1.000 ações, 2.000 ações daquela empresa. Então você pode comprar vários papéis dessa empresa e assim quanto mais papéis você tiver daquela empresa, maior a sua participação na sociedade daquela empresa, né, como acionista no caso, e assim você também aumenta a sua participação nos recebimentos do lucro daquela empresa. Então se torna muito vantajoso, porque qual que é a contraparte disso? Qual que seria o risco de você perder dinheiro nesse caso, né, comprando ações? Você corre o risco apenas da valorização, ou melhor dizendo, desvalorização do preço daquela ação. Apenas isso. Digamos que você compre ações da Petrobras a R$30 e hoje as ações da Petrobras estão valendo R$28. Então você teve uma desvalorização de R$2 no preço da ação que você comprou. O seu risco ele se limita a isso, a desvalorização do preço da ação. Então, se a empresa tiver prejuízo, se ela tiver algum tipo de outro problema, processo judicial, isso não é transferido para os acionistas, é transferido apenas para o preço da ação e assim você tem ali uma desvalorização da ação. Então, digamos assim que nós temos um risco que é limitado quando você adquire uma ação, só que em contraparte os ganhos são muito maiores, as possibilidades de ganho de uma empresa são muito maiores. E eu vou mostrar para vocês aqui quais são as principais formas de remuneração de uma ação. Começando pelo exemplo que eu acabei de dar aqui, que é a valorização do preço da ação. Então, no caso, você compra, por exemplo, ações da Petrobras a R$30 e agora as ações da Petrobras estão valendo R$32, ou seja, teve um aumento de R$2 no preço da ação desde quando você comprou. Então, você teve uma valorização na ação. Uma segunda forma são os dividendos. Os dividendos é quando uma empresa ela tem ali geralmente a cada 3 meses que é feita a distribuição de dividendos, e é quando a empresa ela vai fazer a apuração dos seus lucros e ela tem lucros para ser divididos entre os acionistas. Então os dividendos, resumidamente, eles são a participação do lucro daquela empresa que os acionistas recebem. Então, e quando a empresa ela paga bons dividendos, geralmente ela tem uma valorização no preço da ação. Então aqui você já está ganhando de 2 maneiras. Você está ganhando com a valorização do preço da ação e também com o recebimento dos dividendos. Uma terceira forma, que é parecida com os dividendos, mas tem alguns pontos que mudam, são os juros sobre capital próprio, ou os famosos JCP. E até recentemente na mídia local a gente ouviu aí alguns rumores sobre o fim dos JCPs, né, que são os juros sobre capital próprio. O governo ali querendo encerrar com essa questão do JCP. E o que seria o JCP? Qual que é a grande diferença? O JCP, a grande diferença para os dividendos, né? O JCP ele é um pagamento também de parte do lucro da empresa. Só que a diferença é que a empresa ela retém esse lucro e ela paga uns juros para o acionista em cima desse lucro, que fica com ela. E no caso, a maior diferença para a empresa nesse sentido é a questão tributária. Quando a empresa paga dividendos,
Antes de pagar o dividendo, ela pega e recolhe os impostos. Então ela teve o lucro, ela recolhe o imposto e aí o que sobrar desse recolhimento de imposto, né, o líquido da empresa, ela paga aos seus acionistas e assim se chama dividendo. O JCP, a empresa não recolhe imposto. Quem recolhe imposto é o acionista, quando ele recebe o JCP. A principal diferença seria esse ponto. Mas é uma forma também de remuneração da empresa, porque a empresa ela pode optar, dependendo da situação, ela pode optar por pagar dividendo ou pagar JCP. Mas se atenha a isso, se você comprar uma ação e receber JCP, você vai ter que recolher imposto. Se você comprar uma ação e receber dividendos dela, você é isento de imposto de renda. Você não tem que pagar imposto porque a empresa já pagou esse imposto, tá certo? Uma outra forma aqui que a gente tem também de remuneração das ações são as bonificações. Algumas empresas, dependendo da situação, ela pode bonificar os seus acionistas, dando a eles mais ações da empresa. Essas daqui seriam as principais formas que nós temos aí de remuneração. Mas perceba que, comparando com a possibilidade de prejuízo, você acaba tendo mais opções de ter uma rentabilidade maior, né? Os riscos em si para você ganhar mais dinheiro com a ação é maior do que o risco de perder, porque você só pode perder de uma maneira, com a desvalorização da ação. Mas para você ganhar, você pode ganhar de várias formas, com a valorização da ação, com os dividendos, com os JCPs, com as bonificações. Então você acaba tendo uma grande vantagem comparado com o risco de você não comprar uma ação. Lógico, você vai ter que selecionar aquelas ações que são melhores. Assim como tudo na vida, existe aquela coisa, as que são melhores e as que são piores. Então existem ali boas empresas que estão há muitos anos já no mercado, que elas sempre têm um rendimento bom, e tem aquelas empresas que são ruins, empresas que estão às vezes capengando ali, que não conseguem se manter. Então selecione bem a sua empresa, a empresa que você quer se tornar um sócio dela, e assim você também pode, com isso, comprando uma boa ação, você também pode participar dos lucros daquela empresa. E estamos chegando ao fim de mais um programa, e eu gostaria de lembrá-los que Dinheiro Inteligente e Investir Liberta conta com o apoio da cooperativa Cressol. E lá você já pode iniciar sua jornada no mundo dos investimentos com boas condições, de maneira segura e rentável. E para você ter acesso ao investimento exclusivo que nós preparamos ali na cooperativa, basta você procurar o gerente Igor aqui na agência do Cressol de Espera Feliz e dizer que ouviu na rádio sobre essa condição especial. E ele vai te apresentar ali um investimento exclusivo para vocês, caros ouvintes. E pessoal, quero agradecer a sua audiência e espero realmente estar ajudando vocês com essas informações sobre investimentos, sobre dinheiro, e espero que vocês possam realmente começar a aplicar o seu dinheiro e ver ele trabalhando para você. E chegando ao fim de mais um programa, Dinheiro Inteligente e Investir Liberta, onde nós semanalmente falaremos sobre dinheiro e investimentos. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um forte abraço e fiquem com Deus. Você ouviu Dinheiro Inteligente. Investir liberta. Aqui na Café. De volta próxima sexta. Apoio Cressol.